O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no fogo do inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. E foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós ficamos perguntando a nós mesmos: será que eu estou certo? Será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, o plano de Deus? Como é que eu estou agindo em relação a outras pessoas? Como está sendo a minha atitude interior, o meu comportamento? Muitas vezes a gente faz estas perguntas. Nós ficamos inseguros e temos muitas dúvidas. Então, no Evangelho, palavra de Deus, nós encontramos a certeza, a segurança para a nossa caminhada. Por isso é bom ler sempre o Evangelho. Não é difícil. Começa com o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro catecismo da Igreja Católica. Ele foi discípulo de Paulo, e tudo aquilo que ele ouvia, ele escrevia. E viu que os cristãos primeiros estavam também com muitas dúvidas, porque muita gente dava palpite, fazia observações, davam orientações. Então ele escreveu para que os cristãos pudessem ler em casa, meditar e avaliar a sua vida, a sua caminhada. Então, Jesus nos dá hoje uma orientação diferente. Ele fala de todos os assuntos. E ele fala da vida. Ele não tem a preocupação de fazer grandes doutrinas, apresentar a profundidade da teologia, dos seus ensinamentos. Somente o apóstolo São João, que tinha formação grega, então o apóstolo São João, ele sim, ele aprofunda mais. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Começa assim o seu Evangelho, e o Verbo estava em Deus. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. O Evangelho de João, mas ele também tem outros textos que ligam a palavra de Jesus à nossa vida. Porque a gente não lê a palavra de Deus somente para se instruir, mas para poder viver melhor. E o grande mandamento que Jesus deu, todo mundo conhece, mas é difícil de praticar. Nós estamos aqui lendo a sequência do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que é das bem-aventuranças. É um complemento das leis dos mandamentos de Moisés. Moisés deu aqueles mandamentos para aquele povo que ainda era criança. Como é que vocês tratam as crianças? Não põe a mão aí, não sobe na cadeira, não faça isso. Tem muito não. Não faz isso, não põe a mão aí dá choque, não faz isso. A gente fala muito não,
porque a criança ainda, ela não sabe ainda o que é certo, o que é errado, o que faz bem e o que não faz bem. Assim era a lei de Moisés. Não faça isso, né? Então, nós vamos aprendendo devagar. Então, Jesus dá as bem-aventuranças, que é positivo. É bom você construir a paz. É bom você ter um coração de misericórdia. Tenha um coração que perdoa sempre. Seja sensível à tristeza, à necessidade do outro. Então, ele dá um mandamento complementar positivo. Mas agora ele está falando desse relacionamento com a mulher. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Ele não está só falando e não está falando apenas de divórcio, não está falando apenas desse pecado. Ele está querendo mostrar a igualdade entre o homem e a mulher. Como é que era na antiga tradição? No Antigo Testamento, a lei de Moisés, como é que era? Era o machismo, que aliás hoje ainda a gente não conseguimos superar. Então Jesus quer mostrar o projeto antigo que está no Gênesis, a igualdade do homem e da mulher. Não está escrito lá, da onde foi tirada a mulher? Do lado do homem. Quer dizer, é do lado, não é da cabeça para ser superior, não é dos pés para ser inferior, foi tirada do lado da mulher. A gente interpreta simbolicamente, é assim. Então Jesus está lembrando o projeto antigo. Como é que era o costume dos judeus, nossos irmãos na fé? Como é que era o costume? A mulher era um objeto. Então ele comprava a cama, comprava a geladeira, comprava os móveis e comprava a mulher. A mulher era mais um objeto na casa dele. Se ele não gostasse da geladeira, ele jogava, mandava embora e comprava outra melhor. Se ele não gostasse da mulher, ele também dispensava a mulher, mandava embora e descartava. Então, era assim que era tratada a mulher. Aliás, nós não superamos ainda muito isso hoje. Quanto feminicídio não tem hoje, né? Quantas mortes não estão havendo aí, e brigas em casa, e mulheres apanhando. Então, Jesus está querendo mostrar para nós que nós devemos tratar bem a mulher, que é nossa imagem e semelhança. Ela é igual a nós. É o homem e a mulher, são iguais. Tem características, psicologia, sentimento, cada um tem um aspecto diferente, mas são complementares, né? Complementares, um é mais racional, outro é mais intuitivo, mas são complementares, porque todos nós temos dentro de nós um pouco do homem e um pouco da mulher, no sentido de sentimento, não é no sentido físico, que muita gente está discutindo hoje, a questão do gênero. Não é isso que é importante, mas é o sentimento, né? Não, tem homens que são muito sensíveis, artistas, que conseguem ver os detalhes, que são assim, que tem também desenvolveu muito o lado feminino, que é o lado intuitivo, o lado dos detalhes. Então Jesus está mostrando para nós que é preciso tratar as mulheres e tratar o homem igualmente. Os dois são criaturas de Deus, filhos de Deus, e assim é que nós devemos também tratar as pessoas. Então Jesus está falando do relacionamento. Então, se a gente percebe que alguma coisa na gente não vai bem, então a gente já vai consertando, arranca-o. Se você percebe que o teu olho direito está te levando para o mal, para o pecado, né? Está te desviando do caminho de Cristo, do projeto de Deus, então arranca, quer dizer, muda logo de caminho, enquanto está no começo, porque depois vai ficar muito mais fácil. Não é assim? Vocês vieram aí de Brusque, né? Vieram de Itajaí, né? Se vocês erram o caminho, aí depois tem que voltar, sabe? Onde é que tem um retorno? Aí que viaja, que vai 2, 5, 10 quilômetros, até achar um retorno para voltar para trás, porque errou o caminho. Então, na vida da gente é a mesma coisa. Quando a gente não corta o mal no início, aí é mais difícil.
Começou a fumar? Para logo, para logo. Começou a beber? Para logo. Então a gente tem que cortar o mal pelo caminho. É isso que Jesus está dizendo. Se o teu olho é ocasião de pecado, arranca-o, joga fora. Sai desse caminho. Se a tua mão direita é ocasião de pecado, corta, joga fora. Então, senão vai ser um inferno para você. Simbolicamente a gente fala, minha vida está um inferno. Não tem gente que fala assim, minha vida está um inferno. Não é que está no inferno, fogo, não está sendo queimada, mas está sofrendo muito interiormente. A pessoa não está conseguindo resolver sua situação. Então, o que Jesus quer nos ensinar é justamente o nosso relacionamento. A coisa mais importante que nós devemos trabalhar na nossa vida é o nosso relacionamento. Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava lá na prisão e você foi me visitar. Eu estava na clínica de repouso. Eu estava lá como num asilo, lá abandonado, sozinho, e você foi lá me visitar. Então, Jesus fala sempre desse relacionamento com os outros. E os nossos erros, pecados, muitas vezes são nesse caminho. São nessa direção do relacionamento, do amor. Então, amor, misericórdia, bondade, aceitação do outro, é tudo isso que a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida. Então, eu acho que nós aprendemos hoje mais uma lição. E o Evangelho sempre nos dá a lição. Não fica interpretando o Evangelho ao pé da letra. Não fica interpretando ao pé da letra. É para a gente ver o que Jesus quer falar para nós. E quando você tiver em dificuldade, você pensa assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Que escolha ele faria? Que atitude ele tomaria? Então, nós vamos guardar no nosso coração esta palavra do Senhor.